ter sucesso, aquele sucesso que a gente almeja, que a gente acha que o Renato vai conseguir, né? Então é uma situação bem complicada que o Renato não está conseguindo ver. E aí é um problema que a gente vê, um contexto geral, né, de diretoria, é um contexto geral de Renato, é um contexto que está em todos os grandes, está em todas as grandes figuras do Grêmio. O Grêmio não consegue sair dessa situação que se coloca. E aí a gente vai ver aí algumas situações, se a gente for olhar o jogo, né, o jogo em si, as situações foram se apresentando para o Grêmio logo no início, mas em poucos minutos o Cruzeiro virou o jogo, fez o jogo, fez o gol, fez outro gol e acabou se sobrepondo ao Grêmio de uma forma bastante natural. Isso preocupa, né, porque o Cruzeiro fora de casa já tinha perdido para o Bahia, tinha tomado goleada do Bahia. É uma situação que eu não vejo assim, o Renato tirando alguma coisa desse elenco, infelizmente, né? E que tá, né? Um cara que sempre foi colocado como um gestor de grupo excelente, que sempre foi colocado como um gestor de grupo diferenciado, mas não consegue retirar mais desse grupo, tá? E a gente vê aqui algumas situações, por exemplo, o Grêmio tem um grupo, né? A gente vai para a diretoria. O Grêmio tem um grupo desequilibrado, tem muitos meio-campo, muitos jogadores de meio-campo, tem poucos centroavantes, né? E tem zagueiros ali, a profusão agora, entrou o Gêmerson também, contrataram também o Rodrigo Caio, né? Manteve o Jeromel foi tratado como uma contratação no início do ano, a gente não pode esquecer. Então a gente olhando para o grupo do Grêmio, a gente vê que foi fornecido ao Renato um material humano que não é compatível com aquilo que é a filosofia de jogo do Renato. Muitos meio-campos, poucos centroavantes à disposição, que possam render todo o tempo. E a gente vê que é um grupo desequilibrado e isso é uma culpa da diretoria, né? A gente tem que atribuir, sim, uma culpa aí à diretoria. Por outro lado, o próprio Renato, no que o Renato tem responsabilidade, ao meu ver? De não achar alternativas com o que tem na mão, tá? E aí a gente vê o seguinte, o Grêmio poderia jogar hoje, a gente dá um exemplo, num 4-4-2 losango que ele já fez. Tá? O Renato já fez o 4-4-2 losango antigamente, em momentos anteriores, inclusive ele fez o 4-4-2 losango uma das primeiras passagens dele aqui, né, um destaque do jogador paraguaio, o Riveiros, né? O Riveiros foi um nome importante naquela passagem que o Grêmio jogou até dessa forma, mas o Grêmio tem condições. Se a gente for pensar assim, bom, por que o Renato não mantém já esse quarteto de defesa como ele gosta muito desse quarteto de defesa, e aí eu digo João Pedro, Kahneman, Rodrigo Eli, ou Gustavo Martins e Reinaldo, então coloca três jogadores mais, três volantes então, coloca o Dodi, PP, Vijaçante e Cristaldo, ou se ele gosta tanto do PP, Dodi, PP, Vijaçante, Reinaldo, Dodi, Edenilson, Vijaçante, Reinaldo e Cristaldo, melhor dizendo. E no ataque, os dois jogadores velozes, Pavão e Gustavo Nunes. Eu não entendo por que o Renato não consegue sair desse esquema de pontas. O Renato não consegue sair de forma alguma desse esquema de pontas. Isso é uma responsabilidade, sim, do treinador. O treinador tem responsabilidade em colocar esse grupo dessa forma nesse jogo. Não tem condições. A gente teria que evoluir nessa parte, a gente não consegue. Né? São esquemas de jogo que poderiam se apresentar para o Renato, que o Renato não consegue desenvolver algo melhor com o que tem na mão. Isso é responsabilidade, sim, do treinador, e isso é atribuível a ele, não tem como tirar. Gestão de grupo, né? A gente vê aí o Soteldo faz o que quer, né? Ontem o Duqueiroz xingou a torcida lá, mandou a torcida se calar, né? Ontem o Galdino não fugiu da imprensa. Então a gente vê uma falta geral assim, de gestão de elenco, que é também muito culpa do Renato junto com a diretoria. Esses são os dois, né? Porque a gestão de elenco sempre foi uma situação, sempre foi um atributo que o Renato sempre valorizou muito, né?
E agora ele não consegue fazer isso. E para tu fazer isso de uma forma mais de excelência, vamos dizer assim, o Renato precisaria de alguém para dar backup para ele, para ajudar ele, mas ele não consegue. Né? Ele não tem. Né? Os dois diretores que estão com o Grêmio são incapazes de fazer isso, infelizmente. Então o Grêmio está na mão da gestão do Renato. Tá na mão da gestão do Renato, o Renato não consegue fazer. Por isso que qualquer mudança na estrutura de futebol do Grêmio, qualquer mudança na estrutura de futebol do Grêmio tem que levar em conta as mudanças não só do Renato, mas também da diretoria do Grêmio, porque tudo é um contexto só. O Renato centraliza muito nas mãos os poderes do Grêmio. E aí a gente vai lá olhar para o jogo de ontem como uma repetição dos jogos anteriores, né? Falhas, e aí que também de novo vamos para o Renato, né? Falhas de jogadores que o Renato gosta, de jogadores que o Renato aprecia. Inicialmente foi o JP Galvão contra o Palmeiras. Aqui pegando recortes recentes, né? Inicialmente falhou o JP Galvão lá contra o Palmeiras. Aí depois nós tivemos falhas determinantes do Rafael Cabral, escolhas dele, né? E depois, agora, nós tivemos ontem falha do Reinaldo no primeiro gol. São falhas determinantes que dão o tom do jogo. Né? Falhas que acabam acontecendo quando a gente precisa, quando acabam acontecendo sobre jogadores que o Renato tem muita confiança. Então, esse tipo de escolha, ele tem que ser repensado e o Renato não consegue sair disso. Por isso que a responsabilidade é dele e também da diretoria. E vamos lá. Não adianta tirar o Renato só se a diretoria do Grêmio não deu a quantidade de jogadores que o Renato precisa para as posições que ele demanda. O Renato tem uma forma de jogar. E hoje a gente olha o elenco do Grêmio e ele foi montado para outro treinador, vamos dizer assim. Porque não foi para o Renato, porque nós temos muitos volantes, jogadores de meio campo ali, e a gente não vê ali jogadores que se encaixam no esquema dele, né? 2 pontas, o centroavante, é o que tem. E hoje, né, a gente olha para o grupo, as alternativas que dão é para o 4-4-2 Los Angeles. Eu sempre digo assim, ó, o Grêmio tem um time de 4-5-1 ali, 4-2-3-1, bom, muito bom, mas se falta um, a gente já não consegue se virar com o que tem. Né? Então aí volta, teria que mudar para o 4-4-2. Né? E é isso que está faltando para o Renato. Nessa falta de jogadores disponíveis, ele fazer essa mudança para o 4-4-2. Losango, PP, Vijaçante, PP, Vijaçante, Edenilson e Cristaldo no meio campo, a dupla de ataque mais na frente ser não o Cristaldo e o Edenilson, mas sim o Gustavo Nunes e o Pavon. Acho que essa seria a alternativa para o Renato hoje. Mas ele tem essa convicção muito forte no esquema de pontas, e aí não tem como sair disso. Por isso que a responsabilidade também recai a ele. Tá? Vamos dando like aí, se inscrevendo no canal, ver se eu chego nos 1000 hoje. Estamos com 996, falta pouquinho, falta 1. Falta 4 aí para a gente chegar lá. O seguinte, pessoal, aí são situações que a gente cansa, assim, às vezes, e aí o que desespera um pouco, pessoal, assim, é olhar para a torcida, a torcida já está começando a ver, não é que ela está indignada, ela já começa a ficar desanimada, né? A gente já viu ontem, a gente já viu até pela manifestação dos torcedores, né, na internet também, no jogo, dando entrevista para a imprensa, e já é um desânimo, assim, já é uma revolta perto do desânimo, e a gente tem que essa linha é perigosa de se cruzar. Né? Essa linha é muito perigosa de se cruzar, a gente fica triste. E aí, por isso que o fato novo é importante nesses momentos. Né? E a gente precisa repensar, assim, na diretoria, se mudar de diretoria, mudar também o treinador, porque a gente precisa de algo novo, diferente, e o problema é que isso não vai acontecer. Projetando, né, que não vai acontecer, o Renato no elenco, Renato liderando o elenco, eu vejo assim uma falta de perspectiva de mudança do time, da situação, do elenco atual. E aí se a gente olhar para o que o Renato tem na mão, assim, pelo que ele pode fazer, do que ele de repente tem na mão, é isso aí, entendeu? Até o dia 27, que é quando voltar o Diego Costa.
Será que o Arezzo vai chegar aqui e vai sair jogando já contra o São Paulo fora? Acho que não. Acho que o Renato não vai fazer isso. Né? E também o jogador, o Monsalve, que é um jogador muito parecido com o Jean-Pierre, né? Eu não vou aqui dizer, muita gente lá fala, é o novo Rames Rodrigues. Não vamos fazer isso com o jogador agora. Vamos comparar com o Jean-Pierre, que tinha um potencial imenso ali, não confirmou, só que o Monsalve pode confirmar. Será que o Renato vai colocar ele para jogar? Né? Essa é a dúvida. Outro ponto que a gente tem que ponderar. O Grêmio são contratações boas para o futuro, eu acho que deveriam ter vindo na janela de janeiro, não agora na fogueira. O Grêmio contratou bem, mas contratou atrasado. Aliás, o Grêmio é atrasado em várias situações. Né? E aí foram contratações boas, mas eram para ir pegando no gauchão tempo, né? Pegando, se ambientando com o Grêmio, agora vão ter que entrar na fogueira. Será que o Renato vai botar esses jogadores na fogueira? O Renato ele prefere colocar jogadores mais experientes. Até eu vejo que de repente o Guerra prometeu aí 3 reforços, né? Eu estou vendo aí que pode acontecer do Guerra trazer algum desses 2 nomes que agradam, assim, por serem jovens, de repente serem uma cortina de fumaça para vir alguns jogadores mais experientes também junto, né? Como uma indicação do Renato, porque o Renato gosta muito de lidar e trazer jogadores desse calibre, né? Jogadores mais experientes para dar estofo aí. De repente pode acontecer isso aí. Mas, mesmo vindo ou não vindo, né, nós temos que torcer que o próprio Renato e essa diretoria, que pelo jeito vai até o fim, né, consigam achar alternativas. Né, e que o Grêmio consiga, com esse esquema que colocou, e de repente com base muito na prensa do falar assim, vergonha na cara, né, que o Renato fala muito nisso, com base no que tem na mão a gente conseguir sair dessa. Eu digo para vocês, eu sigo com a perspectiva de que eu não vejo assim que o Renato vá conseguir tirar, né, alguma coisa, embora torça que ele consiga sim. Né? Mas eu não vejo assim uma perspectiva concreta de que o Renato vai conseguir tirar alguma coisa desse elenco. Não vejo, por causa das limitações das suas convicções, né? Não pela sua limitação tática, porque eu acho que ele é um bom treinador, mas ele precisa que a diretoria de futebol, ele precisa que toda a estrutura de futebol que esteja à volta dele dê peças para ele de acordo com o esquema. Tipo assim, gavetinha mesmo. Tá? Gavetinha mesmo. Eu preciso de um ponta esquerda que corte para dentro e faça gols. Esteja na esquerda, puxe para dentro e faça gols. Um ponta esquerda, ponta direita que seja mais aberto, mas faça o vai e vem, entendeu? Então são situações assim que faltou um pouco para a diretoria. Isso sim, a gente pode dizer. Né? Mas esse é o contexto do Renato. Né? Não foi dado, essa é a responsabilidade da diretoria para o Renato. Olha lá o Bernardo ali, ó. Se Renato sair, quem deveria ser o treinador do Grêmio? Mas ele não é o maior culpado disso, né? Sinceramente, sem ter reforço para ele. Valeu, Bernardo. É o seguinte, tá? Eu sempre tenho falado no Roger Machado, tá? Olha aí o baile que ele está dando em todo mundo. De repente ele está mais pronto agora. A gente tem o Cuca também como um bom treinador, que de repente pode tirar o Grêmio dessa situação. Acho que não é só o Renato que existe, tá? E aí, como eu venho falando aqui, o grande problema do Grêmio é o contexto, são erros, tá? Nas 2 camadas, na diretoria e do Renato. Da diretoria por não ter dado os jogadores certos para o Renato, para o esquema do Renato, né? E o Renato por não conseguir sair dessas convicções. O Renato ele precisaria sair dessas convicções que ele tem para conseguir sair da situação atual do Grêmio. O Grêmio hoje demanda uma abordagem tática diferente. O Renato não consegue ver isso aí. Não consegue sair disso porque ele tem umas convicções muito fortes. Aí quando tu contrata o Renato ou mantém o Renato, tu precisa dar para ele exatamente o que ele precisa. Né? Senão, não vai rolar. Não vai rolar. E daí é que estão as culpas dos dois, e por isso que eu acho que os dois, diretoria e Grêmio, né, e Renato, de sair disso e conseguir fazer algo diferente. Por isso que eu não vejo como fazer e também não vejo nesse contexto como mudar. Infelizmente, né, porque o Renato é um cara que é uma estátua, é um cara que tem um ídolo do Grêmio, a gente sempre torce que ele vá bem, que ele consiga sair bem, que ele
que ele faça sempre um melhor para o Grêmio, né? Mas eu não vejo assim, não consigo ver nele alguma expectativa de melhor, infelizmente, tá? E o Roger Machado, o problema do Roger Machado, né, pessoal, é a resistência. Né? A torcida do Grêmio tem uma resistência muito forte ao Roger e eu acho que é uma resistência injusta, porque ele não fez tão mal assim ao Grêmio como muita gente fala. Né? O Roger, ele foi mal na saída do Grêmio em 2015, 2016, que ele tomou duas goleadas ali, uma em cima da outra, mas a gente tá tendo um desempenho muito pior. Ele foi demitido em oitavo do Grêmio. Nós estamos aí com o Renato aí remando há muito tempo e não conseguimos sair dessa. Então eu acho que o Renato já fez muito mais para sair do que o próprio Roger na época. Bernardo, vamos lá. Sim, com certeza, mas essa direção é omissa, só traz refúgio do Queiroz e Reinaldo tem que sair para ontem. Já não são jogadores do Grêmio. A questão é a seguinte, o do Queiroz e o Reinaldo, o Reinaldo é uma convicção do Renato, né, Bernardo? E o Grêmio não pensa em contratar nenhum lateral esquerdo, porque uma avaliação interna do Grêmio é de que ele é suficiente. Aí eu falo avaliação Renato, Brum e Guerra, tá? Que o Reinaldo é suficiente. Não sei depois do jogo de ontem. Sinceramente, não sei depois do jogo de ontem, porque o Renato tentou fazer a sexta alteração ali com o... tentou botar o Mike, isso é uma coisa que não tinha acontecido ainda, né? Dele botar o Mike assim, durante o jogo. De repente ele também tenha se cansado do Reinaldo, né, Bernardo? De repente pode ter acontecido. Mas essa é uma convicção dele. Do Queiroz também foi um nome que ele quis, tá? Então não dá muito para tirar dele essa, tá? O Renato ele é um cara que indica muito jogador. Agora me parece que não, tá? Ultimamente nem tanto. Quanto à montagem de elenco para essa janela agora, a gente vê que não são nomes de confiança dele. Eu acho que o Renato nessa parte de contratações ele parou um pouco, de repente a diretoria também largou essa questão para tirar um pouco da responsabilidade dele quanto a isso, até porque o Renato ele poderia ficar mais focado no campo, né? A gente também tem essa questão, pessoal. Quem não tá, o Renato não está focado tanto no campo porque ele está acumulando muitas funções, né? Ele está sendo diretor, ele que decide se vai multar, se não vai multar, ele estava contratando, ele se coloca em várias situações dentro do clube que seriam de diretores, né? E também essas questões aí também pode estar desfocando o Renato do campo, do treinamento. Então são questões assim, é muito complexo o que está acontecendo aqui, né? Muito complexo. Por isso que não dá. Eu sempre digo aqui, ó, eu não coloco a responsabilidade só no Renato. E se for para tirar o Renato, tem que cair a diretoria junto. Não existe nenhuma possibilidade da gente ter sucesso se só tirar o Renato e manter essa diretoria. Tá? Porque essa diretoria não tem capacidade de contratar alguém melhor que o Renato para a posição. Isso aí é evidente, e eu concordo com isso. Se for tirar o Renato e mantiver essa diretoria, vai sair pior, a situação vai ser bem pior do que o que está atualmente. Então, se o Guerra ainda pensa em tirar o Renato, tem que tirar os amigos dele, Brum e Guerra. Valeu, Bernardo, aí que está aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Eu vou agora sair 5 minutos, vou sair daqui a meio-dia, eu vou para o TikTok e vou lançar agora o Grêmio em 30 segundos para vocês, para manter atualizado. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal ainda. Valeu por terem curtido e terem participado aí. Valeu, pessoal. Até mais!